Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês as W-Fragen, que são as perguntas do alemão iniciadas pela letra W. Pois é, nós também chamamos essas perguntas de pronomes interrogativos. A aula de hoje é super importante, então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar! Hoje eu trouxe para vocês as W-Fragen do alemão, que são pronomes interrogativos, que são basicamente as perguntas que a gente utiliza. E no alemão é interessante porque todas elas começam com a letra W, por isso que a gente chama de W-Fragen. Fragen significa, né? Frage é pergunta e Fragen seria perguntas. Então, perguntas iniciadas por W. E W em alemão a gente diz W, por isso que é W-Fragen, tá? No português a gente chama de pronomes interrogativos. Vamos começar com o mais básico, né? Was, que significa o quê? E aqui alguns exemplos. Was machst du beruflich? O que você faz profissionalmente? Uma coisa que eu quero que vocês percebam, tá? No português, nós temos o pronome interrogativo, depois a gente coloca o sujeito, que é quem pratica a ação da frase, né? E depois a gente coloca o verbo. No alemão, a gente põe o verbo primeiro, logo depois da W-Frage, tá? Então, aqui seria como se eu estivesse perguntando: o que faz você profissionalmente? No alemão, a gente tem essa obrigatoriedade. Então, a W-Frage, ela sempre puxa o verbo para perto dela. Combinado? Outro exemplo. Was isst du jeden Tag? O que você come todo dia? Aqui a mesma coisa, o verbo veio aqui para perto da W-Frage, tá? Na segunda posição. No português, a gente deixa o verbo depois do sujeito. No alemão, o sujeito vem depois, no caso, né, de pergunta. Combinado? Nummer 2, número 2, wie, que seria como, tá? Wie geht's dir? Uma pergunta muito básica. Como vai você? A gente pergunta de maneira informal para saber se a pessoa está bem ou não. Ou então, como você vai para o trabalho? Wie gehst du zur Arbeit? Tá vendo que aqui o verbo veio também para cá, para a segunda posição? Então, levar isso em consideração. Nummer 3, wann, que significa quando. Então, wann kommt er nach Hause? Né? Quando eu falo nach Hause, eu estou dizendo para casa. E er kommt, ele vem. Então, quando eu pergunto quando ele vem para casa, wann kommt er nach Hause? Atenção, no português, quando a gente tem uma vogal seguida de uma consoante nasal, seja M de nariz ou M de Maria, nós temos a tendência de pronunciar com o nariz. Seria como se a gente dissesse assim, olha, van, van, tá? Então a gente joga o A para o nariz, ó, Só que no alemão isso não vai acontecer. No alemão aqui é A, não é an, como a gente tem a tendência de fazer no português. Então cuidado para não dizer van, mas sim van, van, ok? Essa é a pronúncia correta. Mais um exemplo aqui. Wann bist du geboren? Tá? A gente utiliza para perguntar quando a pessoa nasceu. Bist geboren, na verdade, aqui nós temos um tipo de passado que nós chamamos de perfect. Eu, inclusive, já ensinei esse passado aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o link para esse vídeo para vocês aprenderem, tá bom? Seguindo adiante. Nummer 4. Wo, que significa onde. Então, como que eu falo assim? Onde posso comprar novos sapatos? Veja, em alemão eu pergunto da seguinte maneira: Wo kann ich neue Schuhe kaufen? Neste caso, eu tenho dois verbos, tá? Eu vou até colocar o eu aqui. No português a gente costuma omitir o sujeito porque a gente sabe quem ele é pela conjugação, não é? No alemão a gente não pode omitir o sujeito jamais. Então aqui, olha só, eu tenho o sujeito, depois eu tenho
o verbo auxiliar e o verbo no infinitivo. No alemão, esse auxiliar a gente chama de verbo modal. E ele vai ser o verbo que fica aqui pertinho da V-Frage. E o outro verbo que fica no infinitivo, ele fica na última posição. Então, no alemão seria como se eu perguntasse assim: onde posso eu, novos sapatos, comprar? Gente, é obrigatório que você coloque nessa posição os verbos. Então, o verbo conjugado fica ao lado da V-Frage e o verbo não conjugado, ou seja, no infinitivo, ele fica na última posição. Ok? Vamos lá, mais um exemplo. Wo wohnst du? Onde você mora? Seguindo adiante, nós temos o número 5, wohin, que significa aonde. Pessoal, muitas pessoas no português não sabem a diferença de aonde e onde. Né? Aonde, na verdade, a gente utiliza apenas para indicar direção. Sabia disso? Normalmente as pessoas confundem e usam de maneira aleatória. Isso não pode acontecer. Aonde, gente, é a mesma coisa que para onde, tá? Então as pessoas falam, por exemplo, de forma errônea, né? Aonde você trabalha? Não, gente. Onde você trabalha? Aonde você quer dizer a direção, um deslocamento. Tanto que aqui nós temos a preposição a, né? Eu vou a algum lugar, não é verdade? Então, cuidado. Wohin é aonde, para onde. Também aprenda no português para você não confundir. Onde e aonde são duas coisas diferentes, tá bom? Não utilizar de forma aleatória. Então, aonde você vai? Wohin gehst du? Tá? Então, a gente vai utilizar sempre com esses verbos de deslocamento, não é? Outro exemplo. Wohin sollen wir am Wochenende fahren? O verbo fahren, ele também significa ir, só que ele é um ir que a gente pressupõe que a pessoa vai com algum meio de transporte. Pode ser carro, ônibus, tá bom? O gehen não necessariamente precisa ser um meio de transporte, tá? A pessoa pode ir a pé. Então aqui, olha só. Quando eu falo wohin sollen wir, esse aqui, ó, deixa eu até colocar o nós aqui que eu estou omitindo. Aonde nós devemos ir no fim de semana? Veja, aqui nós temos o verbo sollen, que seria o devemos, né? E o ir seria esse fahren. Como eu falei para vocês, o verbo que está no infinitivo fica na última posição e o verbo conjugado ele fica junto com a V-Frage. Então, wohin sollen wir am Wochenende fahren? Seria como se eu perguntasse aonde devemos nós, no fim de semana, ir. E essa posição dos verbos é obrigatória. Continuando, woher, né? Woher seria de onde. A gente teve wo, que é onde, wohin, aonde, para onde e woher, de onde. Então, quando você quer perguntar assim, de onde você vem, né? A pessoa fala, woher kommst du? E a gente responde normalmente, ich komme aus Brasilien, não é verdade? Eu venho do Brasil. Então, olha só, woher weißt du das? De onde você sabe isso? Sabe quando aquela pessoa fala uma informação que você às vezes não acredita? Você fala, onde você escutou isso, né? Em alemão a gente pergunta normalmente desse jeito aí, ó. Woher weißt du das? De onde você sabe isso? Seguindo adiante, Nummer 7, número 7, wie lange. Significa quanto tempo. Olha que interessante. O wie eu ensinei para vocês que era como. Quando eu falo wie lange, seria como se eu estivesse dizendo literalmente quão longo. Só que no português a gente pergunta basicamente quanto tempo. Por exemplo, wie lange bleibst du? Quanto tempo você vai ficar ou quanto tempo você vai permanecer? Né? Ou então, wie lange brauchst du zur Arbeit? Quanto tempo você leva para o trabalho? Em português, a gente usa o verbo levar, né? Para dizer assim, eu levo tantas horas para chegar ao trabalho. No alemão, a gente usa o verbo brauchen. Brauchen significa precisar. Então, seria como se eu estivesse perguntando quanto tempo você precisa para o trabalho. Neste caso, eu estou querendo saber quanto tempo a pessoa vai gastar ou ela vai levar para chegar ao trabalho, tá bom? Então, a gente usa esse brauchst aqui. Nummer 8, número 8, wie oft, que seria com que
frequência. Olha só, aqui oft significa frequente ou frequentemente. Quando eu falo wie oft, seria quão frequente você faz alguma coisa. Por exemplo, com que frequência você vai à academia? Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Pessoal, aqui essa palavra tem 3 letras S. Isso está correto, tá? Por quê? Aqui é uma palavra composta. Nós temos fitness, que é uma palavra de origem inglesa, que significa fitness, né? Que seria algo relativo ao corpo, ao exercício físico. E aqui nós temos studio, que seria um estúdio fitness, que é, na verdade, a academia. Então, nós falamos fitness studio, ok? Então, wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Outro exemplo seria wie oft rasierst du? Com que frequência você faz a barba? Passando para o 9. Wie viel ou wie viele? O que que acontece? Esta pergunta, ela precisa concordar com o número. O que que seria o número? Seria singular ou plural. Assim como no português, nós também, esse pronome interrogativo, ele vai concordar com o gênero, se é masculino ou feminino, e com o número. Tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos. No alemão, concorda só com o número. Então, vamos lá. Wie viel kostet das? Quanto custa isso? Ou então, wie viel verdienst du? Não é uma coisa que você sai perguntando, né? Quanto você ganha? Agora, veja, neste caso, aqui está no singular, né? Nem tem com que concordar. No caso aqui, eu estou perguntando quantas pessoas, olha só, quantas pessoas estão aqui? Neste caso, pessoas está no plural, então eu preciso adicionar a letra E de escola. Então eu digo, wie viele Personen sind hier? Passando adiante, Nummer 10, número 10, warum? Por quê? Seria o porquê da pergunta, tá? O porquê de resposta é weil. A pergunta é warum, ok? Então, warum kommst du nicht? Por que você não vem? Ou então, por que você ligou, né? Então, warum hast du angerufen? Aqui, mais uma vez, nós temos um tipo de passado que a gente chama de passado perfect. Eu coloquei aqui na descrição para vocês o vídeo ensinando o perfect. Nummer 11, número 11. Esse número 11, na verdade, nós temos as perguntas qual ou quais. No caso, no alemão, essa pergunta ela vai concordar com o gênero, nós temos masculino, feminino e neutro, vai concordar com o número, se é singular ou plural, e vai concordar com o caso gramatical, que tem a ver com aquelas declinações. Pois é, se você não entende nada sobre o que é caso gramatical, o que são as declinações, né? No alemão nós temos 4 casos gramaticais: nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Os casos a gente utiliza para indicar a função da palavra na frase. Eu vou deixar aqui na descrição uma playlist de um curso completo de declinações. Chama Curso As Declinações do Alemão. São várias aulas, se não me engano, 11 ou 12 aulas, em que eu ensino com material de apoio gratuito, tá? Tudo sobre casos gramaticais, declinações, tintim por tintim. Então, se você não entende nada disso, entra lá, dá uma olhada nesse curso que vai te ajudar, tá bom? Vamos lá. Qual jaqueta você gosta? Welche Jacke magst du? O que acontece? Neste caso, quando você fala algo que você gosta, você, no alemão, você usa o verbo mögen. E ele pede, né, o acusativo, que seria algo como o objeto direto do português. E por se tratar de uma palavra feminina, eu preciso concordar com o gênero e também com o caso gramatical, que é acusativo. Então fica é de escola aqui. Agora, quando eu falo assim, qual dia é hoje? É segunda? É terça? Neste caso, o dia, em alemão, é der Tag, que é uma palavra masculina. E aqui eu tenho nominativo. O nominativo é quando eu estou falando sobre o sujeito. Pois é, o sujeito é quem pratica a ação da frase. Lembra de assistir depois o curso As Declinações do Alemão, que tudo isso vai ficar mais claro para vocês. Mas basicamente esse ER aqui está concordando com Tag,
que é masculino e está no nominativo, tá bom? Então, levar isso em consideração também. Por fim, eu coloquei aqui para vocês a pergunta quem. Quem em alemão pode ser wer, wen, wem e wessen. Só que wessen é de quem. Tem a ver também com a questão do caso gramatical, tá? O que acontece? No alemão nós temos nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Quando você pergunta, por exemplo, quem vem hoje? Wer kommt heute? Se você responder a essa pergunta, você fala, por exemplo, Alex kommt heute. O Alex vem hoje. Quem é que está praticando a ação? Não é o Alex. Alex é o sujeito, então, dessa oração. O sujeito é quem pratica a ação. No alemão, a gente chama de nominativo. O nominativo tem a ver com sujeito. Se você quer saber quem, no sentido de quem está fazendo a ação, você pergunta wer. Agora, se você quer saber quem está sofrendo a ação direta, que seria o objeto direto, você vai perguntar wen. Olha só. Quem você vê? Wen siehst du? Veja, você vê alguém. Esse alguém está sendo visto, ele está sofrendo a ação de ser visto. Então, ele é o objeto direto. Em alemão, ele é acusativo. Então, você não vai perguntar wer. Você vai perguntar wen, porque você quer saber quem está sendo visto e não quem está vendo. Se você quisesse saber quem está vendo, você perguntaria wer. Aqui você quer saber quem está sendo visto. Depois nós temos wem, com M de Maria. E aqui olha só que interessante. Para quem você compra o presente? Wem kaufst du das Geschenk? O que acontece? O dativo no alemão a gente pode entender como objeto indireto, que é quem recebe o resultado da ação, ou então para quem a ação da frase é destinada. Por exemplo, quando você fala eu compro um presente para o Alex. Quando eu falo eu, esse eu é o sujeito, quem compra, então nominativo. O presente é o que está sendo comprado, é quem sofre a ação do verbo, é o acusativo. E para o Alex, quem é que está recebendo a ação? Para quem a ação de comprar o presente está sendo efetuada? Para o Alex. Então, Alex vai ser o objeto indireto, que é o dativo. Tá? Então, você pode entender esse wem como para quem, tá bom? Então, wem kaufst du das Geschenk? E por fim, nós temos o genitivo que tem a ver com posse. Esse é mais fácil. Então, se você quer saber de quem, você simplesmente pergunta wessen. Então, wessen Auto ist das? De quem é este carro, ok? Wessen Auto ist das? E sempre vocês vão colocar o wessen com o objeto de posse. Então, por exemplo, se vocês quisessem saber de quem é essa casa? Casa em alemão é Haus. Vocês perguntariam wessen Haus ist das? Tá certo? E com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário para eu saber e a gente se vê na próxima lição. Até lá! Ah, outra coisa, lembre-se de baixar o material em PDF dessa aula. É gratuito, está aqui na descrição. Então, até breve. Bis dann. Tschüss!